Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de produção de texto. Vamos estudar hoje o gênero textual cordel. Vamos entender de onde é que veio esse cordel. Será que ele é unicamente brasileiro, né? Ele surgiu aqui no Brasil ou não, né? Por que ele é chamado de cordel? O que é realmente um cordel? O que é que ele tem? Né? Então, nós vamos entender. Vou fazer um pequeno resumo aqui para que vocês possam entender, né? De onde foi que ele veio, por que, que ele é chamado dessa forma, tá certo? O que é que contém, né? Nessa literatura que assim é chamada. Então, vamos entender um pouquinho, vamos estudar um pouquinho sobre elas. Nós temos aí, ó, um monte de livretos, né? Pequenos livros pendurados aí em cordas. Esses livros, né? Ele não é essa literatura, ela não é unicamente do Brasil. Ela veio de Portugal. Ela foi trazida para o Brasil, né? Pelos colonizadores portugueses, porque na época, né? Ela foi trazida por volta do século XVIII, né? Popularizada, na verdade, aqui no Brasil. Ela teve origem em Portugal, com os trovadores medievais, né, que cantavam poemas no século, poemas em trovas, né, rimadas, no século XII e XIII, e elas espalharam essa história para a população, que na época a população era, a maioria deles era analfabeta. Né? E depois eles imprimiram, né, essas folhas desses versos, desses rimas, para que as pessoas para que pudessem apresentar, né, às pessoas. E aí eles penduravam esses versos em cordas, né, que ou cordéis, assim como é chamado em Portugal. Eles chegaram no Nordeste brasileiro junto com os colonizadores portugueses. E aí deram origem à literatura de cordel, como nós conhecemos hoje. Ela ficou famosa em Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, né? Essa literatura de cordel. Essa literatura de cordel, aqui no Brasil, os seus poetas, né? Os poetas que fazem essa literatura de cordel, eles próprios vendem suas literaturas, né? É bem artesanal, tá certo? A produção, e eles fazem assim, não muitos folhetos, né, iguais, né? Eles fazem a sua literatura, vende, depois eles fazem novamente, mas não é uma técnica assim de grande porte, né? A tiragem ela é limitada. Então, aí eu tenho para vocês alguns dos poetas, né, que fazem o cordel. Nós temos Pedro Queiroz, Elias de Carvalho, Jorge Martim, Galdino Otem, José Pacheco, Moreira de Acopiara. Então, alguns deles, existem bem mais outros. Os temas que eles abordam são temas do cotidiano deles, do regionalismo ali, do dia a dia. E são temas que eles tratam de forma engraçada. O cotidiano de uma pessoa que vende aí, ó, a propaganda de um matuto com balaio de machixe. Então, são temas do dia a dia deles. E eles retratam em versos, né, de forma bem engraçada, né? Então eles trazem aí a história de Zé Molésio e o Rei da Preguiça, o drama de um nordestino, Cordel Encantado, as crônicas de Fogo e Gelo, né? A propaganda do Matuto, o Beabá do Cordel. Isso são alguns temas. Eles tratam temas aí do dia a dia, tá certo? De forma engraçada. O cordel, né? A literatura de cordel, esse poema, é um poema rimado que nós vamos conhecer. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Vocês agora vão ver, olha, essa impressão, esses desenhos que são impressos aí, né, são colocados na capa dos cordéis, ele é feito, né, por uma técnica chamada xilogravura. Essa xilogravura nada mais é do que uma madeira, né, talhada, onde eles fazem os desenhos na madeira, e aí eles simplesmente, como se fosse um carimbo, né, eles passam uma tinta preta, né, uma tinta preta, né, para que possam passar assim para a capa dos livros. Então vocês têm a imagem aí, ó, de um homem aí talhando, outras já pronta e outra aí ele passando um tipo de tinta, né, para que pudessem carimbar nos seus livros. Então tá aí, essa técnica é chamada de xilogravura. Observa que até as letras elas são escritas ao contrário, né, para quando ele poder carimbar vir bem corretinho aí, tá vendo? Essa técnica é a xilogravura. Nós temos aí no material de vocês, como eu tirei do livro de vocês,
esse cordel. Eu vou ler alguns versos e vocês vejam que rimam, né? Que fazem rima. Vocês vão fazer a atividade no livro de vocês, na página 20. Deixa eu ver aqui o cordel. Página 33, vai a produção de um cordel. Vocês podem fazer o tema que vocês quiserem. Lembrem-se, não pode copiar. Vocês próprios que vão produzir o cordel de vocês. Podem ter, por exemplo, nesse cordel que eu estou mostrando agora, ele tem 6 versos. Mas eu posso fazer com menos? Pode. Pode fazer com 4 versos. Geralmente os versos eles são feitos em pares. Então, você vai ter que fazer, não precisa ser com a mesma quantidade. Eu tenho que fazer um cordel enorme, não. Você pode fazer apenas com 4 versos, 4 estrofes, perdão, com 3 estrofes. Também tá bom, tá certo? Mas criem seus próprios cordéis. A página que vocês vão fazer a realização do cordel é a página 33. A atividade começa na página 32 e farão a 33 também. O assunto é da página 28, 29, 30 e 31. Eu vou ler aqui um pedacinho do cordel para que vocês vejam como é rimado. 5h15 da manhã do dia 2 de agosto do ano de 89, houve um terrível desgosto. De luto entrava o Nordeste com um pranto triste no rosto. As rádios anunciavam: morreu o rei do Baião, o mestre Luiz Gonzaga, o popular Gonzagão, deixando muita saudade para essa grande nação. No sertão também se ouvia a cauã executar, lento toque no silêncio, de silêncio, e outras aves a chorar, a mãe deusa da natura, do seu trono a soluçar. Então, observa que todo esse cordel, ele é rimado, tá certo? E ele tem a história. Quando a gente vai ler ele todo, né, que vocês possam ler ele todo, completo, ele vai narrando a história, né, do rei do Baião, da morte e tal, toda em verso. Quando vocês chegarem no fim, ele vai falar sobre, lá pelo meio, da família dele, do pai dele e tal. Então, ele vai contar a história dele, né? Esse poeta vai contar a história do rei do Baião em versos. É bem interessante. Não deixem de ler. Leiam a historinha toda. Façam a de vocês. Qualquer dúvida, me procura. Lembrando, não pode ser cópia. Vocês têm que fazer a de vocês. É complicado, é um pouquinho difícil, mas não é impossível, tá certo, crianças? Realize a atividade de vocês, mandem para mim, eu vou ter um enorme prazer de corrigi-las. Lembrem-se, pode ser com 4 versos, com 6 versos, enfim. Mandem para mim. E outra coisa, ela tem que ser rimada, tá certo? Escolham um tema que vocês gostem e produzam aí os textos de vocês. Até a nossa próxima aula.